Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Muito bem-vindos novamente. Sou eu, André, novamente, professor de vocês. Vamos começar mais um módulo, mais um aprendizado. A gente vai dar início ao nosso primeiro programa, vai mostrar um pouquinho da linguagem em C++, um pouco sobre variáveis e a gente já vai dar uma leve pontapé na matéria, tá bom? Olha, já vai ficar o nosso slide na tela. Vai ficar disponibilizado também, tá, na plataforma. Assim que ele estiver disponibilizado, já vai estar certinho na plataforma, tá bom? Continuando o vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho de linguagem de programação em C++. Vamos falar um pouquinho sobre a criação da linguagem em C++. Bom, basicamente é uma linguagem que foi criada e o primeiro a implementar a linguagem C foi Dennis Ritchie. Essa linguagem foi resultado de um processo de evolução entre as linguagens. Então, basicamente, a linguagem C++, ela vem da linguagem C. Ela é tipo uma extensãozinha dela. A gente pode dizer que a linguagem C++ é uma linguagem um pouco mais básica, que a gente consegue abordar todos os assuntos com uma forma mais intuitiva para o aprendizado, mas mesmo assim mantendo um alto nível da programação em si. A gente vai começar agora então a definir algumas coisas importantes nos nossos códigos em C++. Primeiro vamos começar pelas nossas bibliotecas. As bibliotecas em C++ são vários arquivos que possuem funções dentro delas, né, para serem incorporadas. Basicamente, você tem uma função, você chama ela com hashtag include e o nome dela. Vou dar um exemplo aqui que a gente vai usar muito, a gente vai usar todas as vezes, que é o hashtag include menor, né? Menor IOString, IOSTRAM, string, e maior a chavinha, né? E as chavinhas assim. E após isso, o que ele vai permitir? Ele vai pegar toda uma função que já estava no código e foi implementada dentro do seu programa. Basicamente, ele vai te dar a liberdade de poder usar o que foi montado, essas funções. Então, se você precisasse digitar toda a função para executar uma linha de código, basicamente vai estar dentro desse include e aí você pode usar só a palavrinha que você precisa. Basicamente isso. Já as variáveis, a gente define variável como os espaços que ficam na memória do computador. Eles vão ser utilizados para guardar os dados que são informados pelo usuário, né, no programa. É, Normalmente você pode pedir esses dados, né, através de um comando, que a gente vai ver mais pra frente agora na mesma aula, ou você pode definir já os valores como uma constante. Então você pode ir lá, vou mostrar como que você inicializa uma variável e você pode deixar ela com um valor fixo já. Porém, você pode também pedir para que o usuário coloque o valor dela. Nisso, elas têm algum nome. A gente tem algumas regrinhas de praticidade, né, que são para serem seguidas para não dar problema, né, no código. Basicamente, os nomes das variáveis não podem ter palavras-chave. Então não pode ser int, double, void, cout, main, return e outros nomes assim. Normalmente, vamos dar um exemplo. Se ele fala assim, insira a quantidade de maçãs. Normalmente a gente usa ali o nome que está pedindo. Não, pelo menos eu faço assim. Então, se ele pede, informa duas notas, nota um, nota 2, informa quantidade de pneus, sei lá, aí você bota lá, quantidade de pneus. Então, sempre usa algo para associar, que te ajuda a lembrar também, muito importante. Você consegue facilmente num programa maior, você fala, olha, essa variável aqui, eu sei o que significa, e ela é mais fácil de entender. Os nomes das variáveis são case sensitive. O que é case sensitive? Tem uma observaçãozinha aqui. Ela é sensível à letra maiúscula. Basicamente, maiúscula e minúscula, que é esse case sensitive. Então, os comandos como cout, cin, uma repetição,
ou qualquer outro comando, eles devem ser feitos obrigatoriamente com letras minúsculas. Você pode ter um nome de uma variável com letra maiúscula no começo. Então, os comandos que são para executar, sempre em letra minúscula. Continuando nas variáveis, aqui são os tipos das variáveis. Basicamente, a gente tem o tipo char. Aí aqui eu dei um exemplo, char letra. A função é armazenar caracteres, porém acrescido de char letra 10, consegue captar até 10 caracteres sem espaço entre eles. Basicamente, você vai pedir para o usuário digitar um nome. Você bota lá, char nome, coloca 10. O usuário vai digitar. Vamos usar o meu exemplo, André. Se ele der o espaço, vai dar erro. Basicamente, ele não vai captar. Para o próximo exemplo, o int número. A função do int número é armazenar um número inteiro. Então, a função do int é armazenar um número inteiro. Então, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5.000, 6.000, vai ser um número inteiro, tá bom? Já o float, aqui eu dei o exemplo, que seria um número decimal. Armazenar um número com casos decimais. Basicamente, 3,14, 1,5, números com vírgulas. Continuando, aqui tem variáveis e seus tipos de dados. A variável, o tipo de dado inteiro, a função, a gente já viu, representa os inteiros. O float representa os números decimais. O double representa os números decimais com mais precisão. Às vezes uma precisão de 2 casas decimais, um pouco mais de precisão nas casas. O char, que a gente já viu, representa um caractere. O bool, o que é esse bool? Esse bool, ele vem de booleano. O que seria booleano? Seria os valores verdadeiros e falsos, 0 e 1. No caso, 0 o falso, 1 o verdadeiro. É muito usado para quando você quer verificar. Então, se uma coisa é verdadeira, true. Então, você associa usando uma variável booleana. O string, ele representa uma cadeia de caracteres. Iremos ver um pouco mais para frente essa matéria, essa parte do string, mas basicamente com string a gente consegue digitar um nome completo sem problemas na captação do nome realmente. Agora a gente vai aprender o nosso comando de saída de texto. O que seria o comando de saída de texto? É o que vai mostrar na tela, é o que o usuário vai ler, é o que vai aparecer para você. É nesse que a gente vai aprender realmente o Olá Mundo. É usado para exibir as mensagens na tela. Tudo que for escrito dentro do comando tem que vir entre duas aspas, né? Aspas duplas. Então, se você for digitar Olá, meu nome é fulano de tal, ele vai ter que estar entre duas aspas, tá bom? Aspas duplas. Quando necessário. Então, às vezes você precisa exibir um texto e uma variável, porque a gente tem essa concatenação, certo? A gente vai precisar concatenar. Então, você precisa fazer igual nos exemplos aqui. Primeiro exemplo, só um coutzinho normal. Esse é meu primeiro programa em C++. Isso significa o quê? Está apenas exibindo na tela. É simples, não tem a complicação. Agora, esse segundo exemplo, um pouquinho que ele mostra esse exemplo da concatenação da variável com o cout. Você pode usar aqui. Você abre aspas duplas e você escreve essa frase. Eu sou, fecha aspas duplas, abre duas chaves de menor. Menor, menor. Seria concatenação, ele estaria juntando para exibir na mesma linha. Então, você vai juntar eu sou, deu um espacinho no último letra ali, vai entrar um nome que vai ser inserido, que a gente pode inicializar já e a gente vai fazer esse exemplo, tá bom? E esse é o cout, aluno da plataforma Educatec e IFSP. O CIN, ele é usado para receber e armazenar, né? Receber e armazenar o valor digitado pelo usuário. Basicamente, você quer recaptar o dado que o usuário está digitando. Então, se você quer saber quantos litros
tem a piscina do cliente ou de algo assim, você pergunta para ele, informe a quantidade de litros da piscina. Sim, maior, maior, nesse caso. Percebam bem, o Cout é menor, menor a concatenação da junção, né? De juntar um nome com uma variável, né? Um texto com uma variável. Já no Cin, para pedir, né? Para receber o valor, é maior, maior. Então, para fazer essa concatenação, maior, maior. Caso for preciso, se você for falar assim, digite 3 notas, você pode tanto usar Cin, nota 1, 2 pontos, fechar e ir para a próxima linha, né? Dar um espaço, pular a linha e ir para a próxima, escrever nota 2, 2 pontos, próxima linha. Ou você pode fazer Cin, nota 1, maior, maior, nota 2, maior, maior, nota 3. Fecha com os 2 pontos, é o ponto e vírgula. Gente, detalhe que eu não comentei, mas é super importante para o seu código rodar. Ponto e vírgula no final de cada comando, tá? Então, se você for definir uma variável int número inteiro, ponto e vírgula. Char, nome, ponto e vírgula. Cout, ponto e vírgula. Cin, ponto e vírgula. Não esqueça, ponto e vírgula, tá? É fundamental. O int número, aqui nesse exemplo, a gente está inicializando uma variável. Então, a gente está pegando int número e já está pedindo um cout, está pedindo para o usuário, a gente está mostrando na tela. Cout, digite o número, fecha aspas duplas e bota o concatenação para a gente juntar um comando. André, você pode me perguntar, que comando é esse? Endl. Tem duas formas. Dentro das aspas duplas, você pode colocar contra a barra, né, a barra inversa, né, tem a barra normal, né, a barrinha assim, e a barrinha inversa. Nessa barra inversa, você pode colocar essa barra inversa N e ele vai pular a linha normal. Porém, eu uso desse jeito porque eu prefiro, eu acho mais fácil, mais tranquilo. Eu acho, às vezes, mais prático de escrever. Eu digito tudo o código, no final da linha, eu faço o seguinte, eu boto menor, menor, endl. O que seria endl? Seria end line, né? Fim da linha. Então ele está indicando que acabou a linha para pular para a próxima. Então ele vai pular a linha que nem o contra a barra n. E aí vai colocar o Cin número. Note que aqui realmente eu errei, né? Porque eu falei que era para maior, maior. E se eu colocasse assim, vai dar errado. Tanto que a gente vai fazer esse exemplo aqui agora. Primeiro, vamos só fazer o exemplo anterior. Se vocês quiserem tirar um print e tentar pausar o vídeo, podem pausar também, a gente vai testar. E vocês podem verificar a resolução aqui comigo, tá bom? Vamos para a resolução. Pessoal, só mostrando aqui para vocês como a gente cria um projeto, para não ficar dúvidas, e aos projetos dessa forma que a gente vai fazer em todas as aulas, tá bom? Abrindo o aplicativo do CodeBlocks, vocês vão estar numa página mais ou menos assim, vocês vão vir aqui em File, né, em Arquivo, vocês vão vir aqui em New Project, e vai esperar um pouquinho, ele vai vir aqui, vocês vêm em Files, C++ Source, Next, seleciona o seu mais e digita, aqui você clica nos 3 pontinhos, e ele vai para, você pode criar uma pasta onde você quiser, eu vou digitar aqui qualquer coisa, teste, vocês salvam do jeito que vocês quiserem, tá bom? E Finish, após isso, vai abrir normalmente, e aí vocês podem usar a nossa forma, né? O include, o IOStream e tudo mais, tá bom? Era só isso mesmo. Olha, agora, o que é fundamental? Vamos começar pelas variáveis. Ainda não comecei com vocês, mas a gente precisa seguir um padrão para os nossos códigos, para a gente fazer. A minha câmera não está aparecendo, mas eu acredito que vai ser melhor para vocês realmente enxergarem o código.
o que acontece é o seguinte: para todo o código rodar, a gente precisa usar 3 coisas para que a gente consiga realmente executar os códigos, tá bom? Em primeiro lugar, a gente usa o include, a biblioteca que eu falei. A gente vai pegar uma função que está por fora e vai chamar ela dentro do nosso programa, tá bom? A gente vai colocar então, include IOStream, fecha e pula. Reparem que o include a gente não vai usar o ponto e vírgula no final. Esse username space. Pessoal, só queria deixar avisado aqui por cima, onde eu falo colchetes, na realidade seria as chaves, tá bom? Ali vocês podem perceber, int main abre e fecha parênteses e depois abre e fecha chaves, tá bom? É só esse errinho pra gente corrigir, tá bom? Então a gente coloca username, namespace std e ponto e vírgula. Seguindo, int main. André, o que é int main? Então, gente, o int main é obrigatório em todos os códigos. Seria basicamente o principal, né? Traduzindo, seria a parte que executa o seu código, a parte principal. É lá que vai ter as variáveis, os comandos de exibição, os comandos de pedir os elementos. Eles vão estar todos aqui na main. Então, o que é necessário? Int main abre e fecha parênteses e abre e fecha colchetes maior. Todos os comandos têm que estar dentro desses colchetes, tá bom? Variáveis. Int número inteiro recebe 5. Float número decimal recebe 2.3. Char letra 10 recebe A. Eu posso colocar só um aqui também. E o bool, né, o caractere bool verdadeiro, que é o nome dele, recebe true. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou mostrar para vocês usando o que a gente aprendeu na aula de hoje, o cout, que é a exibição. Como a gente quer mostrar valores de variáveis, a gente não usa as aspas duplas. Podemos apagar tranquilamente. Iremos usar o nome da variável, tranquilo, e iremos pular um espaço em cada, para não ficar tudo grudado, tá bom? Então vamos usar aqui número decimal. Olha, reparem que o CodeBlocks, gente, para vocês que ainda não viram a aula de instalação do CodeBlocks, ele facilita a digitação do código, porque ele já mostra o que pode ser digitado, ele já dá uma sugestão, tá bom? Número decimal, letra. Reparem que quando eu executar, ele irá mostrar todos os valores que estão constantes, que eu defini. Então a gente dá um F9 para executar. Opa! Olha, reparem bem, a gente colocou o quem primeiro no cout para exibir na tela o número inteiro. O que apareceu primeiro, ó, tá vendo que tem um espacinho? Número inteiro vale 5. Segundo lugar, número decimal, ele vale 2.3, está aqui. Em terceiro lugar, a letra está aqui e o verdadeiro, quando é true, equivale a 1. Quando é false, equivale a 0. Essa seria a execução das variáveis, apenas para a gente começar, tá bom? Partimos, por exemplo, gente, monte a mesma estruturinha, o include IOStream, use namespace std, int main, abre, fecha parênteses, abre, fecha chaves, tá bom? É extremamente importante, senão o seu código não vai rodar. Seguindo isso, pessoal, a gente pode fazer o próximo código com o exemplo que foi dado para vocês no nosso primeiro programa, né? Que agora a gente, embora eu tenha mostrado naquele outro, mas foi só um exemplo. Então a gente só vai esse
Esse é meu primeiro programa em C++. Esse é o nosso código. E ó. Gente, acentos no CodeBlocks, ele realmente não pega. Ele tem esse problema para executar no terminal. Mas fiquem tranquilos, tá? Se vocês se incomodarem, é só tirar o acento que ele executa normalmente, tá bom? Ó, esse é meu primeiro programa em C++. E a gente pode... Vou ensinar uma função para vocês. // normal. O que essa função faz? Se você dá duas barras normais, né? A gente vai mostrar aqui, ó, a barra normal, a barra invertida e o pipeline, que é a barrinha reta. No caso, se você der duas barras normal, ele vai comentar o código. Basicamente, comentário ele não vai executar. Ele vai estar ali só mostrando um comentário, que é algo que alguém deixou para alguém ler, para entender melhor. Nesse caso, é só para a gente não executar, tá bom? Agora a gente vai inicializar uma variável nome e vai pedir para o usuário informar o nome, tá bom? E aí após isso a gente vai mostrar a mensagem. Tá, então informe o seu nome. Sim, para a gente receber o valor, então a gente vai usar nome. E a gente vai cout. Olá, eu sou aluno do Educatec IFSP. E aí, ó, você vai lá, digita o seu nome. Olá, eu sou André, aluno do Educatec IFSP. Como podem ter visto, ficou novamente o erro do acento. Se vocês quiserem apagar só para testar, ele fica dessa forma. Pode digitar o nome. Olá, eu sou André, aluno do Educatec IFSP. Gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido realmente como se usam os códigos, os comandos básicos de execução, de exibir nas telas, que vocês consigam ter entendido realmente as funcionalidades. O contato, nosso e-mail vai estar embaixo dos vídeos, né, do curso. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer problema, pode entrar em contato com a gente, tá? A gente vai estar sempre disposto a ajudar. E é isso, tá? Uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, um abraço.